Olá, sexto ano! Hoje nós vamos fazer as correções referente ao módulo 43, tá? Vamos lá? Bom, como eu falei com vocês, esses exercícios aqui eu vou transformar ele numa atividade complementar na plataforma, ok? Então, nós vamos fazer a correção do teste. Referente ao exercício que eu vou colocar para vocês como exercício extra da plataforma, vocês vão fazer uma entrevista e vão digitar para mim lá na parte do exercício, ok? Eu explico para vocês lá quando eu for formular a atividade. Então, em referente ao teste 1, a palavra entrevista pode ter diferentes significados, muito próximos, mas eles não são idênticos. Assinale a única frase que não serve de exemplo para essa afirmação. Então, vamos colocar a questão B. A cena, entrevista pela fresta da janela era assustadora. Por quê? Porque essa parte, esse parágrafo, ele representa mais uma narrativa, tá? Uma história e não uma entrevista, uma parte de uma entrevista. Teste 2. O teste refere-se ao seguinte trecho da entrevista. Aí você tem uma entrevista da Marina e a pergunta era: não era nenhuma sopa gourmet, só se via macarrão. Mas, como era bom! Devemos entender que, quando criança, a entrevistada, então vamos ver qual é a questão, gostava de sopa, apesar de tanto macarrão na sopa, mas ela gostava. E aí nós temos o teste 3. A sopa servida na escola não era gourmet. Por quê? Então vamos ver aqui. Questão. Na letra B, era feita sobretudo com macarrão. Então ela tinha muito macarrão na sopa. Vamos para o teste 4. Na frase destacada, a expressão dois lados refere-se à alternativa C, a ação educativa dos pais e aos comportamentos da criança e do adolescente. Agora a gente vai fazer a correção dos exercícios de casa. Questão 1. É a tabelinha, tá? Então vamos lá. Entrevista. Sentido geral e um sentido mais específico. Encontro de pessoas para tratar de assuntos específicos. Lembra que eu falei para vocês que a gente faz uma entrevista e fala de um determinado assunto? Sentido específico, procedimento jornalístico. Então, se algum jornalista for fazer aquela entrevista, serve para coletar informações. Ela pode ser realizada oralmente, por escritos, tá? E ela é usada onde? Criação de texto jornalístico ou texto integral, com características próprias, constituído de diálogos, perguntas e respostas, tá? Informando um diálogo. Em um discurso direto ou num discurso indireto. Então, assim fica o nosso esquema. Vamos para a questão 2. Eu falei que a 2 e a 2 não era para ser feita, né? Vamos à 3. Então, letra A da 3. Uma sugestão de resposta. Marina escreveu aí entre parênteses porque não considera que realmente seja uma resposta, mas uma explicação ou uma desculpa para se recusar a responder, como se fosse um comentário à parte, que poderia ter sido retirado da publicação da entrevista. Na B, pedimos a Marina que indicasse o seu livro preferido, entre os vários que escreveu.
Ela se desculpou por pular a pergunta, alegando que não publicou vários, mas apenas 2 livros. Disse que há mais 2 anos em andamento, há mais em 2 em andamento, e que tem textos usados em apostilas e em curtas-metragens. E depois a 4. A questão 4, gente, deixa eu ir lá. A questão 4, ela é pessoal, tá? Então, cada um escreva um pequeno texto. Essa é a atividade que eu vou colocar também, é pessoal. Vocês vão fazer no caderno. Escreva um pequeno texto em 2 parágrafos, comentando a lição de vida que você pode tirar de um depoimento da escritora. Então, isso cada um que leu o seu texto vai poder escrever no caderno, ok? Então, a gente finaliza aqui a nossa correção do módulo 43 da aula de redação. Fiquem bem, se cuidem, até a próxima aula e muito obrigada!